Vamos agora, pessoal, à questão 13 da página 21. É uma questão do DETRAN, Distrito Federal, 2009, CESP. Considerando que A, B e C sejam proposições que os símbolos V e V invertido representam os conectivos O e I, respectivamente, e que o símbolo cantoneira denota o modificador negação, julgue os itens a seguir. Primeiro item. Se a proposição A ou B implica C é verdadeira, então C é necessariamente verdade. É claro que esse item 1 não é uma questão de negação, é uma questão de tabela verdade, de conectivos lógicos. Vamos aqui para o quadro resolver então a questão 13, item 1. Então temos aqui, a proposição é essa aqui, ó. A ou B implica C. Deixa eu colocar aqui, destacar aqui, A ou B implica C. Ele está dizendo que é verdadeira. Se a proposição é verdadeira, tá? Então, considerando verdadeira. Então, C é necessariamente verdade. Olha, aqui é uma condicional, tem aqui o símbolo da condicional, onde o antecedente é uma disjunção e o consequente é uma proposição simples. A condicional tem quantas maneiras de ser verdade? 3 maneiras de ser verdade. Se eu achar uma situação em que isso aqui não ocorra, C, ele está dizendo que C é necessariamente verdade. Ó, eu vou mostrar a vocês que existe uma situação em que C não é verdade. E a condicional, essa proposição é verdadeira. É só fazer o A, o B falso e o C também falso. Vejamos aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, falso, né, ou falso, isso aqui é o antecedente da condicional, implica falso. Olha, qual é o resultado disso aqui? Olha, falso ou falso tem valor lógico F. Então fica o quê? Fica F implica F. F implica F da verdade, porque a condicional só é falsa quando o primeiro é V, quando o primeiro aqui é V e o segundo é F. Pronto, pessoal, acabei de mostrar uma situação em que a condicional é verdadeira, mas o valor lógico do C é falso. Ó. O valor lógico do C foi falso. Então o item 1 está errado. Item 1 errado. Item 2. Se a proposição A ou B implica C é verdadeira, então a proposição não C implica não A ou B é verdadeira. Vamos lá. Olha, isso aqui está na cara que eu vou aplicar a regrinha de equivalência do troca e nega. Certo, pessoal? Troca de lugar e vou negar as proposições. Então, vamos ver aqui. Vamos aplicar aqui nessa proposição aqui a primeira regra de equivalência da condicional. É trocar de lugar e negar ambos os termos. O C está como segundo termo. Negando, fica o quê? Fica não C. Repete a condicional. O primeiro termo é A ou B. Negando, fica o quê? Não A ou B. Eu não quis negar a proposição dentro do parêntese. Eu deixei assim, tá ok? Agora vamos comparar esse resultado com o que ele dá na questão. Ó, tá igual, né? Os dois aqui estão iguais, certo? Então o item 2 está certo. Né? Por que está certo mesmo? Olha, ele está dizendo aqui, ó, se a proposição é verdadeira, então essa proposição também é verdadeira, é claro, são iguais. Se são proposições iguais, quando uma é verdadeira, a outra é verdadeira. Quando uma é falsa, a outra é falsa, ok? São equivalentes, são iguais. Item 3. A proposição A ou B e negação de A e negação de B é sempre falsa. Aqui está dizendo que essa proposição é uma contradição, não é isso? Tem 3 tipos de proposição. A tautologia, conta valor lógico. A tautologia, a contradição e a contingência. Então, está dizendo que é sempre falso e está afirmando, então, que a proposição é uma contradição. Será? Vamos verificar. Como é que eu verifico isso? Eu posso verificar através da tabela verdade. Né? É a tabela verdade de quantas linhas? Só está usando aqui as letras A e B, então vai dar 2 ao quadrado, 4 linhas. Posso fazer a tabela verdade. Mas eu já disse para vocês que é sempre bom tentar um caminho mais rápido antes de fazer a tabela verdade.
Qual é esse caminho rápido? É aquelas regrinhas de simplificação, tá ok? Então, que nas aulas anteriores aí, eu já dei umas regrinhas de simplificação que podem ser utilizadas. Vamos ver aqui, ó. Vamos analisar a proposição que ele deu. Olha, observe aqui, pessoal. Aqui, ó, o A e o B não estão negados. E desse lado, o A e o B estão negados. Né? Isso aqui já lembra mais ou menos o quê? Ó? Vou repetir aqui, ó. A ou B. Vou repetir, ó. A ou B. Ok? Certo? Olha, aqui o que aconteceu? Ele está negando o A e o B, tá vendo? Ó? Negou o A e negou o B. E também aqui ele trocou o O pelo E. Olha, negar os termos e trocar o O pelo E, lembra o quê? Lembra a negação do O. Então, ó, esse E aqui eu vou copiar, tá aqui, ó. Esse E aqui é o mesmo E, tá? Então aqui eu vou modificar. Eu vou modificar, fazer o seguinte. Então, como ele negou os termos e trocou o O pelo E, então isso aqui é a negação do O. Negação do O. Tá? Então fica a negação de A ou B, certo? Pronto. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse parêntese aqui, para não ficar muito traço. Deixa eu passar aqui. Deixa eu escrever outro E. Pronto. Pronto, ok. Olha, pessoal, então ficou de um lado A ou B, e do outro lado ficou negação de A ou B. Isso lembra alguma regrinha de simplificação que foi dada aqui em sala de aula. Olha, vamos chamar isso aqui de X. Vamos ver se vocês lembram. Chamando isso aqui de X, como é que eu vou escrever do outro lado? Vou escrever não X. Né? X e não X. X e não X tem que valor lógico? Tem valor lógico falso. X e não X é sempre falso. É aquela história, pessoal. Eu vou dizer assim, ó. Joana viajou, que é o X aqui, ó. Faz de conta. Joana viajou e Joana não viajou. Pode acontecer isso? Joana viajou e não viajou? Não tem como. Outra situação. Paulo passou no concurso e Paulo não passou. Também não tem sentido isso. Tá? Então isso é uma coisa impossível, né? A pessoa ter viajado e não ter viajado, ter passado e não ter passado. Então é uma situação o quê? Situação falsa. Se fosse um ou, se fosse assim, ó, X ou não X, aí seria sempre verdade. Mas quando se usa o conectivo E, aí vai dar falso. Pronto, então está provado que é sempre falsa a proposição. Então o item 3 está certo. E está certo porque ele falou que era sempre falso. Ok, pessoal? Então terminamos aí a questão 13. Agora vamos passar para 14. Questão 14. Aqui é uma questão do Senado Federal, de 2002, CESP. Vou ler aqui com vocês aqui no quadro. Se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso. É uma frase condicional. Tem aí o se e o então, né? Aqui, ó, tem o se e aqui o então. Com o auxílio do texto acima, julgue se a proposição apresentada em cada item a seguir é equivalente à sentença abaixo. Pessoal, então ele está dizendo aqui, ó, é equivalente, não é negação, é equivalente. Equivalente quer dizer o quê? A tabela verdade, em termos de tabela verdade, tem os mesmos valores lógicos. É claro que a gente não vai fazer tabela verdade aqui, a gente vai procurar usar as regras que foram ensinadas. A condicional tem duas regrinhas de equivalência, né? A regra do troca e nega e tem a regra do transformar para o ou. Então vamos aplicar essas duas regras aqui nessa questão. Vamos ver aqui, item 1. Se o indivíduo não pode ter acesso às provas do concurso Senado Federal, então ele não está inscrito nesse concurso. Vamos visualizar aqui, pessoal, deixa eu marcar o texto para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira proposição, né? Opa, deixa eu colocar aqui amarelo. Vamos lá. Então, um indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal. Deixa eu só... Um indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal. Esse é o antecedente. Esse antecedente aí, vamos chamar de uma letra? Vamos chamar aqui letra A.
ok? Deixa eu colocar aqui, letra A. E o consequente, ele pode ter acesso às provas desse concurso. Vou chamar isso aqui de letra B. Letra B. Então, letra A e letra B. Então, ficou o quê? Ficou A implica B, tá bom? Então, eu tenho no enunciado o A implica B. Agora, vamos ver aqui no item 1. Um indivíduo não pode ter acesso às provas do concurso. Isso aí é o A ou é o B? Não pode ter acesso é o não B, né? Esse não aqui vai, então, implicar que essa primeira parte aqui, vai ser, até aqui, né? Até aqui vai ser o não B. Isso aqui, tá aí, deixa eu mudar de cor. Não B. E a segunda parte aqui vai ser não A. Pronto. Então ficou o quê? Ficou não B implica não A. Pronto, ficou assim. E aí, pessoal, tá certo? O item 1, ele mostra uma proposição equivalente à do enunciado? Tá certo, né? A implica B, isso aqui realmente é igual a não B implica não A. Troquei de lugar e neguei ambos os termos. Então, o item 1 está certo. Item 2. O conjunto de indivíduos que não podem ter acesso às provas do concurso do Senado Federal e que estão inscritos nesse concurso é vazio. Olha, quando ele fala é vazio, né, ele está se referindo em termos de conjunto. Tá ok? Então, o que é vazio? Vazio vai ser a interseção dos dois conjuntos que estão no item 2. Quais são esses conjuntos? Está aqui, ó, conjunto de indivíduos que não pode ter acesso às provas do concurso do Senado Federal. Esse é o primeiro conjunto. E o segundo conjunto? Estão inscritos nesse concurso, né? Indivíduos que estão inscritos no concurso. Então, tem dois conjuntos. E está dizendo que é vazio. Mas é vazio o quê? A interseção. Por que interseção? Está aqui, ó, o E, pessoal. O E, em termos de conjunto, significa interseção. O O significa união, tá? Então, vamos verificar se a interseção desses dois conjuntos é vazia. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vamos fazer o seguinte. Quem é esse aqui? Conjunto de indivíduos que não podem ter acesso, né, às provas do concurso. Ó, que podem ter acesso, eu chamei aqui em cima, né? Eu chamei de B. Então, esse primeiro conjunto aqui seria o não B, né? Vamos fazer o seguinte, vamos representar inicialmente a condicional que foi dada no enunciado em termos de conjunto. Está aqui, a condicional do enunciado está aqui, é A implica B, né? Então, aqui, o indivíduo está inscrito no concurso, então ele pode ter acesso. Como é que eu represento um condicional em termos de conjunto? É pelo contido. Um conjunto está contido no outro. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó. Eu não vou usar letras, porque vocês vão acabar se atrapalhando. Deixa eu usar palavras para representar cada conjunto. Então, vou escrever aqui um conjunto bem grande. Tá? O A implica B quer dizer que um conjunto está contido no outro. Eu vou colocar um aqui dentro. Pronto. Quem vai estar dentro? Quem vai estar dentro é o primeiro, é o antecedente. Quem é o antecedente? Um indivíduo está inscrito no concurso. Pronto. O conjunto dos inscritos, tá certo? O conjunto dos inscritos está aqui dentro. Inscrito em quê? Inscrito no concurso do Senado Federal. Então tá aqui. Inscrito no concurso do Senado Federal. E esse conjunto aqui de fora vai ser o consequente da condicional. Quem é? As pessoas que têm acesso às provas do concurso. Então, pessoas que têm acesso. Vou colocar aqui acesso, tá? Pessoas que têm acesso. Pronto, então já representei a condicional em termos de conjunto. Agora vamos ver quais são os dois conjuntos que são informados na questão aqui no item 2. É o conjunto dos indivíduos que não podem ter acesso. Ó, os que têm acesso, tá aqui.
Os que têm acesso é isso aqui, ó, esse conjunto aqui. E não tem acesso, ó, não tem acesso, está fora, né? Está aqui fora. Então, os que não têm acesso estão aqui fora. Não tem acesso, é tudo que está aqui fora. Para não ficar solto, eu posso fazer assim, ó. Eu posso considerar que meu universo é esse retângulo aqui. Então, meu universo vai ser o retângulo, ok? E aqui, o conjunto dos que tem acesso está dentro desse círculo, e fora desse círculo são os que não têm acesso. Não têm acesso à prova do concurso. Ok? Pronto, esse é o conjunto. Agora não tem acesso, está aqui, é o primeiro conjunto. O segundo conjunto é os que estão inscritos no concurso. Onde é que está esse conjunto? Já está representado? Tá aqui, ó. Tá aqui. Então, o segundo conjunto vai ser esse aqui, ó. Inscritos no Senado Federal. Enquanto o primeiro vai ser esse aqui fora. Agora, ó, como eu falei, ele está usando o E. O E é interseção. Tem interseção entre as pessoas inscritas e as pessoas que não têm acesso? Não tem área comum, pessoal. O não tem acesso está fora desse círculo aqui. Tá? Então, não tem interseção entre inscrição no Senado Federal e não tem acesso. Não tem interseção. Se não tem interseção, realmente o resultado é vazio. Ok? Então, o item 2 está certo. Não tem interseção, então o resultado é vazio. O item está certo. Vou dar um intervalo, daqui a pouco eu volto para o próximo item.